Boa tarde, gente, tudo bem? A aula de hoje é sobre coesão e coerência textual. Desde agora eu já vou adiantar que é uma aula bastante importante para a prova de linguagens e para a escrita da redação do Enem. Então, assistam até o final. Ao final da aula, a gente vai responder uma lista de exercícios. A gente vai responder junto e aí na semana eu vou mandar uma lista para vocês tentarem responder sozinhos, certo? E aí vocês podem tirar as dúvidas lá no WhatsApp ou no WhatsApp mesmo, ou no e-mail. O material que eu vou usar nessa aula hoje eu mandei no grupo, no Drive, então antes de continuar esse vídeo, vão lá, pega o material, porque é aquele material lá, eu vou seguir direitinho aqui, e aí vocês podem me acompanhar, certo? Para introduzir coesão e coerência textual, eu trouxe um texto para vocês. Eu vou ler aqui e depois a gente volta fazendo a interpretação, certo? O título é Os Urubus e Sabiás. Tudo aconteceu numa terra distante, no tempo em que os bichos falavam. Os urubus, aves por natureza becadas, mas sem grandes dotes para o canto, decidiram que, mesmo contra a natureza, eles haveriam de se tornar grandes cantores. E para isto fundaram escolas, importaram professores, gargarejaram dó, ré, mi, fá, mandaram imprimir diplomas e fizeram competições entre si, para ver quais deles seriam os mais importantes e teriam a permissão de mandar nos outros. Foi assim que eles organizaram concursos e se deram nomes pomposos, e o sonho de cada urubuzinho, instrutor e início de carreira, era se tornar um respeitável urubu titular a quem todos chamavam por Vossa Excelência. Tudo ia muito bem, até que a doce tranquilidade da hierarquia dos urubus foi estremecida. A floresta foi invadida por bandos de pintacilgos tagarelas que brincavam com os canários e faziam serenatas com os sabiás. Os velhos urubus entortaram o bico, o rancor encrespou a testa e eles convocaram pintacilgos, sabiás e canários para um inquérito. Onde estão os documentos dos seus concursos? E as pobres aves se olharam perplexas, porque nunca haviam imaginado que tais coisas houvessem. Não haviam passado por escolas de canto, porque o canto nascera com elas. E nunca apresentaram um diploma para provar que sabiam cantar, mas cantavam simplesmente. Não, assim não pode ser. Cantar sem a titulação devida é um desrespeito à ordem. E os urubus, em uníssono, expulsaram da floresta os passarinhos que cantavam sem alvarás. Moral: em terra de urubus diplomados não se ouve canto de sabiá. A gente não vai fazer uma interpretação de conteúdo profunda desse texto, eu só quero que vocês voltem a atenção para alguns elementos que garantem a chave interpretativa, que nos auxiliam a interpretar o texto. Logo de início, surgem perguntas. Ele já começa o texto assim: tudo aconteceu numa terra distante. Tudo o quê? O que foi que aconteceu? E essa pergunta que a gente faz no início, ela vai ser respondida na sequência textual. Ao longo do texto a gente vai saber o que aconteceu. E aí no número 3 aqui no texto, e para isto fundaram escolas. Isto o quê? Do que ele está falando? E aí a gente retoma o enunciado anterior. Os urubus queriam cantar mesmo contra a natureza, e para isto, então isto que ele está fazendo referência aos urubus quererem cantar mesmo contra a natureza. Então, tudo e isto são recursos coesivos, estão funcionando para ligar as partes do texto, para fazer referência, para remeter a alguma coisa, e a partir desses elementos surgem perguntas e que são facilmente respondidas porque essas palavras, tudo isso, cumpriram seu papel de ligar, de fazer referência a outras partes do texto, garantindo a coesão. E é por isso que a gente consegue responder facilmente. Por isso a gente entende que tudo remete a toda a sequência do texto e que isto remete ao enunciado anterior. Lendo esse texto, a gente pode perceber que um texto não é apenas uma soma ou sequência de frases isoladas. Há ligantes, há conectivos entre palavras que estabelecem relações entre elas, entre as frases, e que nos auxiliam na interpretação, certo? Para a gente saber o que está acontecendo no texto. Por meio de mecanismos como esses que a gente viu, que se vai tecendo o tecido do texto, vai se costurando o texto, deixando ele bem ligadinho. A este fenômeno que se chama coesão textual.
Essa foi uma introdução do que é coesão textual. Agora a gente precisa abrir um parêntese para explicar o que é coerência, e aí vocês seguem aí na apostila, e depois a gente volta na principal parte de coesão que a gente precisa focar hoje, certo? Então, eu elaborei o mapa conceitual como ao fofo, então aprecie o trabalho, viu? Na primeira coluna, eu coloquei aqui os itens, os pilares sobre os quais se constrói a coerência no texto. A gente fez uma introdução lá sobre coesão, agora a gente abre um parênteses para falar sobre coerência e como essa coerência textual se relaciona à coesão. E já já a gente volta com a parte mais técnica da coesão e com os nossos exercícios, certo? Então, a gente precisa falar de coerência e nessa primeira coluna aqui eu tenho alguns pilares sobre os quais se constrói a coerência textual. Eu tenho informatividade, situacionalidade, intertextualidade, intencionalidade, aceitabilidade. Alguns desses termos eu já comentei na sala quando a gente estava estudando teoria da comunicação e falando sobre algumas funções da linguagem, por isso eles não são estranhos para vocês, eu espero que não sejam. Então, informatividade é bem simples. O autor, quando vai produzir um texto, ele tem uma informação para passar, ele quer passar uma informação para o seu leitor. Situacionalidade, ele quer passar uma informação dentro das possibilidades que a situação lhe oferece. Por exemplo, ninguém faria uma campanha de Dia dos Pais ou uma propaganda de Dia dos Pais ou Dia das Mães em pleno Natal ou Carnaval. A situação seria incoerente para a informação que ele quer passar. Então, esses pilares vão construindo a coerência, a informatividade, a situacionalidade. E aí nós temos a intertextualidade, que é quando duas obras conversam entre si, uma resgatando trechos, elementos de outra. Naquele poema de Carlos Drummond de Andrade, Legado, a gente notou uma intertextualidade entre legado e uma pedra no meio do caminho. Porque Carlos Drummond de Andrade, no poema Legado, ele vai dizer que o seu legado é uma pedra que havia no meio do caminho, fazendo uma referência intertextual com o seu poema mais conhecido, Havia uma pedra no meio do caminho. E aí nós temos intencionalidade e aceitabilidade. Intencionalidade é muito simples. O autor tem uma informação para passar dentro de uma situação e ele tem a intenção de que você entenda, ele tem a intenção de produzir aquilo de uma forma que você entenda a informação que ele quer passar. E intencionalidade anda junto com a aceitabilidade. O autor tem a intenção de que você entenda e a partir do momento que você entende, você aceita a obra, o texto como coerente. Você aceita como algo que fez sentido e que você compreendeu o sentido daquilo, certo? Esses são os 5 pilares sobre os quais se constrói a coerência textual. E aí a coerência ela é construída em 3 fases. A fase 1, o autor tem uma intenção comunicativa possível para a situação que será produzida. Ou seja, ele tem uma informação que ele quer passar, ele tem uma situação e ele tem uma intenção comunicativa ali, quer que você entenda. A fase 2, o autor desenvolve o texto para cumprir a sua intenção. Então, o autor vai pensar como ele vai desenvolver aquilo para cumprir a missão dele, para conseguir passar a informação de forma coerente, para que você entenda, para que ele cumpra a intenção dele. E a fase 3, o autor vai materializar aquilo, vai escrever o texto. Ou seja, ele vai elaborar o texto de uma forma que faça sentido para quem vai ler. E aí eu trouxe um exemplo de um texto aqui para vocês. É um mini conto, na verdade, o título é Corte, da autora Maria Amélia Melo. O título é Corte. O dia segue normal. Arruma-se a casa, limpa-se em volta, cumprimenta-se os vizinhos, almoça-se ao meio-dia, ouve-se rádio à tarde, lá pelas 5 horas inicia-se o sempre. Então, perceberam que esse mini conto, ele praticamente não tem recursos coesivos, a gente não tem um conector, um ligante entre frases, a coesão aqui é praticamente inexistente, mas a gente conseguiu compreender o sentido do texto porque ele foi coerente. E para ser coerente, um texto não necessariamente precisa da coesão. A gente consegue compreender que o texto está falando de um dia normal, coisas que acontecem em um dia normal. E a gente entende isso graças à frase inicial que dá coerência a toda a sequência textual. O dia segue normal, então ela vai falar sobre coisas que acontecem em um dia normal. Arruma-se a casa, a gente aceita como acontece em um dia normal.
limpa-se em volta, também aceita, cumprimenta seus vizinhos, tudo isso a gente aceita, a gente compreende o sentido global do texto. Percebam que a autora tinha uma intenção comunicativa, tinha uma informação para passar, ela queria falar coisas que acontecem em um dia normal e ela consegue passar a sua informação de forma coerente e a gente aceita, a informação aceita o texto como coerente. Mesmo que não haja conectivos ligando, tudo fez sentido e as ideias ficaram bem encadeadas. Nesse texto a gente não tem intertextualidade porque ela não se fez necessária. A intertextualidade é um fenômeno que não se faz necessário em muitas obras. Às vezes ela enriquece em algumas para a gente fazer referência, fazer ligação, mas como nesse caso aqui ela não se fez necessária não. A gente compreende fácil o que acontece em um dia normal. Fechou essa parte de coerência, vamos voltar à coesão. E aqui na minha apostila eu tenho: pode-se compreender como coesão a arte de estabelecer relações entre as partes do texto, através de elementos ligantes, de conectivos entre palavras ou de referências às palavras. É a coesão que articula as formas gramaticais, a sintaxe do texto para estabelecer a relação semântica. Então, quando a gente fala em coesão, a gente vai trabalhar com conjunção, com sintaxe de palavras, com algumas figuras de linguagem também, para estabelecer a relação, para ligar as partes do texto. E aí eu fiz duas tabelas muito bonitinhas aqui sobre coesão. Há dois tipos de coesão mais recorrentes que a gente usa, principalmente na hora de escrever. Coesão referencial e coesão sequencial. O nosso primeiro quadro, tá aí para vocês, é coesão referencial. A gente divide a coesão referencial em 3 grupos. O primeiro grupo são aquelas formas gramaticais presas, são aqueles elementos que eles se relacionam a um nome e concordam com ele em gênero e número. Aí, ao lado, a gente tem a listinha de elementos. São os artigos definidos, o, a, os, as. Os artigos definidos se relacionam a um nome, a um substantivo e concordam com ele em gênero e número, por isso são formas gramaticais presas, são elementos de coesão. O, a, os, as. Os artigos indefinidos, uma, uns, umas. Os pronomes adjetivos demonstrativos, este, esse, aquele, tal. Os pronomes possessivos, meu, teu, vosso, dele. Os pronomes adjetivos relativos, cujo, tá preso, você não usa o cujo sozinho, o cujo traz a ideia de posse. Por exemplo, a árvore em cuja sombra as pessoas descansavam. Então, cuja sombra, a árvore a que pertence àquela sombra. Então, cujo traz essa ideia de posse. O cujo é uma forma gramatical presa porque ele não circula sozinho e é um elemento coesivo, remetendo ao sentido de posse. E aí nós temos outros elementos que vocês podem olhar depois. Nosso segundo grupo são formas gramaticais livres. O primeiro grupo de elementos coesivos que a gente tem aí, formas gramaticais presas, elas precisam se relacionar diretamente a um nome e concordar com ele em gênero e número. As formas gramaticais livres não acompanham o nome. Elas são usadas para fazer referência a algo que já foi dito ou a algo que será dito. Os pronomes pessoais de terceira pessoa. Ele, ela, eles, elas. Vamos supor que em uma frase você tem lá o seu sujeito e aí você diz algo e aí para continuar, para fazer referência ao seu sujeito, você coloca ele ou ela e continua a sua sequência. São elementos coesivos, são recursos coesivos. Em formas gramaticais livres, nós temos também a elipse. A elipse é uma figura de linguagem que marca a ausência de formas gramaticais nas frases. Por exemplo, eu faço uma pergunta: Pedro vai para a escola hoje? Vai. A resposta é vai. Perceberam que eu podia responder Pedro vai para a escola hoje, dar a resposta completa, mas eu só digo vai, ou seja, eu marco a coesão com a ausência. O nome disso é elipse. Sempre que há ausência de um sujeito ou de algum outro elemento, nós chamamos de elipse, é a marca de ausência. E aí nós temos pronomes demonstrativos, que vocês adoram usar nas redações, este, esse, aquele, tal, o mesmo, isto, aquilo, isso, o, entre vários outros que a gente tem aí. Todos funcionam como elementos coesivos. É interessante vocês terem noção de como saber usar. É assim mesmo a construção da frase.
E aí, nosso terceiro grupo e último de coesão referencial, a gente tem formas de palavra. A gente teve o primeiro grupo, formas gramaticais presas, segundo, formas gramaticais livres, e agora nós temos formas de palavra, que além de trazerem instruções de conexão, ou seja, além de ligar, elas trazem um sentido mais extenso à palavra. E aí nós temos as expressões ou grupos nominais definidos. Por exemplo, eu falo Donald Trump e eu falo alguma coisa sobre Donald Trump e para retomar ao meu sujeito eu coloco o presidente dos Estados Unidos. Então, o presidente dos Estados Unidos funciona como recurso coesivo para Donald Trump e eu ainda adiciono uma ideia a mais, um sentido mais extenso. Donald Trump é o presidente dos Estados Unidos, certo? Nós temos expressões sinônimas ou quase sinônimas. A menina, a garotinha são formas de palavra. Funciona bem também como coesão. Coesão, na verdade. Eu tenho nomes genéricos, coisa, pessoa, fato, fenômeno. Eu tenho hiperônimos ou indicadores de classe. Carro, veículo, droga, substância. Então, tudo isso funciona como recurso coesivo aqui dentro de forma de palavra. Certo? Vamos para a nossa segunda tabela, que é sobre coesão sequencial. A nossa tabela sobre coesão referencial é muito familiar a vocês, a gente usa com mais recorrência, porque fazem referência direta a um termo e é mais fácil. A coesão sequencial a gente vai falar de conjunções, e conjunções costumam confundir alguns aspectos de sentido, principalmente para quem não conhece ainda a sintaxe, mas a gente vai aprender aí. A coesão sequencial se dá pelas relações lógico-semânticas estabelecidas por conjunções. Quando você fala em coesão referencial, você está falando em artigos definidos, em pronomes, em sinônimos, em forma de palavras, em várias coisas que a gente já viu. Quando você fala em coesão sequencial, a gente está falando de conjunção. São aqueles elementos que vão costurar de fato o seu texto, que vão deixar as partes bem ligadinhas mesmo. E fica bonito, quem sabe usar, dá uma fluidez na leitura bem bacana e um nível de sentido bem legal, bem interessante. Então, aí nós temos essa tabela de coesão sequencial, praticamente uma tabela de conjunção. Nós temos situação quando a frase traz o sentido de condicionalidade, esse sentido é estabelecido pela conjunção se. Condicionalidade é condição. Se ao acontecer eu faço tal coisa, se isso, se aquilo. Então estabelece essa relação de condição. Quando a frase, a oração estabelece uma relação de causalidade, a gente expressa essa relação pelas conjunções por conta de, como, porquê. Causalidade está expressando causa e consequência. Por conta disso, não aconteceu outra coisa, ou aconteceu, porque teve isso, não teve aquilo, entendeu? Temos relação de mediação, que expressa os meios para se atingir os fins. É aquilo, a fim de, para que. Quando a oração estabelece relação de alternativa, a gente expressa pela conjunção ou. Isso é bem fácil. Ou isso ou aquilo, você vai dando opções dentro da sua oração. Quando a oração ou a frase expressa relação de temporalidade, a gente marca isso pelas conjunções quando, logo que, no momento em que, antes que, depois que, enquanto, à medida que. E aí nós temos duas conjunções nessa listinha aqui que vocês devem estranhar. Mal. Mal marca temporalidade, é a conjunção que marca temporalidade. Sim, mal aqui não está sentido mal, não. Mal aqui por exemplo, mal começou a fazer tal coisa e foi interrompido. Ou seja, dá a ideia de não fez direito, porque não teve tempo, essas coisas. E nem bem começou, nem bem terminou. Então, tudo isso marca tempo. Conformidade é expressa pelo conectivo conforme. Então, quando eu quero estabelecer uma relação que algo está concordando com outra coisa, eu coloco conformidade, eu uso a conjunção conforme. Quando a oração ou a frase expressa a relação de sentido de modo, a gente expressa pela conjunção assim como. A gente quer expressar como que se realizou uma ação.
Quando a frase ou oração estabelece relação de oposição, a gente expressa pelas conjunções mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Todas essas conjunções estabelecem relações de oposição, são ideias contraditórias entre si, são ideias que se opõem. E temos justificativa ou explicação que a gente expressa pelas conjunções pois, que, porque. Quando eu quero explicar algo na minha oração, eu uso porque, pois que. Quando eu quero concluir, quando a ideia é conclusiva, a gente conclui através das conjunções portanto, logo, por conseguinte. E quando a gente quer comparar, comparação é interessante porque ela sempre vai vir com dois conectivos. Tanto quanto, tal como, mais do que, menos do que. Então, quando eu quero comparar, eu vou usar duas conjunções para comparar os meus sujeitos ou os meus elementos da oração, certo? E aí eu deixei essas duas tabelinhas aí, é interessante vocês estarem olhando lá sempre, ok? Referências, cabeças, vozes da minha, coque, gênero, glaça, olha as referências. Agora que a gente já viu as nossas duas tabelas de coesão referencial e coesão sequencial, eu trouxe um texto para a gente interpretar. Tem as marcações direitinho aí no texto, mas eu vou ler o texto todo primeiro e depois a gente volta fazendo as marcações, fazendo a interpretação em si. E a seguir nós temos a nossa lista de exercícios, certo? Então vamos lá para o texto. Acompanhe aí na apostila. Enquanto isso, nos bastidores do universo. Você planeja passar um longo tempo em outro país, trabalhando e estudando, mas o universo está preparando a chegada de um amor daqueles de tirar o chão. Um amor que fará você jogar fora seu atlas e criar raízes no quintal como se fosse uma figueira. Você treina para a maratona mais desafiadora de todas, mas não chegará com as duas pernas intactas na hora da largada. E a primeira perplexidade será esta, a experiência da frustração. O universo nunca entrega o que promete. Aliás, ele nunca prometeu nada. Você é que escuta vozes. No dia em que você pensa que não tem nada a dizer para o analista, faz a revelação mais bombástica de seus 2 anos de terapia. O resultado de um exame de rotina coloca sua rotina de cabeça para baixo. Você não imaginava que iriam tantos amigos à sua festa, e tampouco imaginou que justo sua grande paixão não iria. Quando achou que estava bela, não arrasou corações. Quando saiu sem maquiagem com camiseta puída, chamou a atenção. E assim seguem os dias, à prova de planejamento e contrariando nossas vontades, pois, por mais que tenhamos ensaiado nossa fala e estejamos preparados para a melhor cena, nos bastidores do universo alguém troca nosso papel de última hora, tornando surpreendente a nossa vida. Esse texto é da cronista Marta Medeiros, estava na prova de linguagens do Enem de 2018, e foi um texto que, puxa vida, me marcou muito. Eu acho que vocês já entenderam a referência. O universo nunca entrega o que promete, aliás, ele nunca prometeu nada, você é que escuta vozes. Um dia eu contei a história para vocês na sala, mas algo que vocês precisam saber já é que foi nesse momento que eu entrei em contato com as vozes da minha cabeça. A primeira vez, a gente nunca esquece, então não me culpem. É essa a referência. Então vamos voltar aí para a gente começar a nossa interpretação, ver como que os recursos coesivos funcionaram para a gente interpretar o texto e aceitá-lo como coerente também. A começar pelo título, nós temos enquanto isso. O título já apresenta um recorte temporal, enquanto. E aí surge a nossa primeira pergunta, enquanto o quê? E aí temos isso o quê? Enquanto, qual o recorte temporal? Isso o quê? O que está acontecendo? Então, nós temos o recurso coesivo enquanto, marcando temporalidade, mas a gente quer saber que tempo é esse que ela vai falar. E nós temos o isso, que a gente já pergunta isso o quê? Enquanto isso, nos bastidores do universo. Você planeja passar um longo tempo em outro país, trabalhando e estudando, mas o universo está preparando a chegada de um amor. Perceberam que nós temos a ocorrência da primeira conjunção, a conjunção mas, e a gente viu lá na nossa tabela que a conjunção mas expressa a ideia de oposição. Então, a autora, através dessa conjunção, ela começa a opor as ideias. Ela fala, você planejar um tempo em outro país trabalhando e estudando, mas o universo está preparando outra coisa para você. Então, ela opõe as ideias. Isso é coesão sequencial. Nós temos a conjunção mas, marcando o sentido de oposição.
O universo está preparando a chegada de um amor daqueles de tirar o chão. Daqueles coesão referencial. O termo daqueles está fazendo referência a uma palavra que foi dita antes, a palavra amor. Um amor daqueles, então é um pronome adjetivo fazendo referência à palavra amor. É coesão, é referencial. Um amor daqueles de tirar o chão. Um amor que fará você jogar fora seu atlas e criar raízes no quintal como se fosse uma figueira. E aí vamos para o segundo parágrafo. Você treina para a maratona mais desafiadora de todas, mas não chegará com as duas pernas intactas na hora da largada. Viu que eu tenho uma outra relação de oposição marcada pela conjunção mas, oposição entre ideias. E a primeira mas não chegará com as duas pernas intactas na hora da largada. E a primeira perplexidade será esta. Esta é coesão referencial. Esta faz referência ao enunciado que virá. Qual será a primeira perplexidade? A experiência da frustração. O universo nunca entrega o que promete. Aliás, ele nunca prometeu nada. Você que escuta vozes. No dia em que você pensa que não tem nada a dizer para o analista, faz a revelação mais bombástica de seus 2 anos de terapia. Viram aí que a gente tem uma marcação de tempo, uma conjunção que marca temporalidade no dia em que, e que já está respondendo a nossa pergunta de qual seria o corte temporal enquanto, esse recurso coesivo já está respondendo ao título, às nossas indagações. O resultado de um exame de rotina coloca sua rotina de cabeça para baixo. Você não imaginava que iriam tantos amigos à sua festa, e tampouco imaginou que justo sua grande paixão não iria. É interessante a gente voltar a nossa visão para esse tampouco, porque muita gente pensa que tampouco estabelece uma relação de oposição. Assim como o mas também. O mas sozinho estabelece relação de oposição. O mas também expressa a ideia de adição, de alguma ideia, algo que não foi dito antes. E o tampouco também. Ele está dizendo, você não imaginou nem isso nem aquilo. Então é uma conjunção que está marcando adição. É coesão sequencial também. Você não, e tampouco imaginou que sua grande paixão não iria. Quando achou que estava bela, não arrasou corações. Eu tenho mais uma conjunção de marca temporalidade respondendo ao título. Quando saiu sem maquiagem, outra marcação de temporalidade. E com uma camiseta puída chamou a atenção. E assim seguem os dias. Assim, coesão sequencial, uma conjunção expressando modo, assim como ela já vem dizendo desde o início. E assim seguem os dias, a prova de planejamento e contrariando nossas vontades. Pois é uma conjunção conclusiva, ela vai concluir agora as ideias, a ideia que ela quis passar durante todo o texto. Por mais que tenhamos ensaiado nossa fala e estejamos preparados para a melhor cena, nos bastidores do universo alguém troca nosso papel de última hora, tornando surpreendente a nossa vida. Perceberam como todo o texto ele ficou bem ligadinho, todas as partes ficaram bem relacionadas. A autora, através dos elementos e recursos coesivos, ela costurou perfeitamente o tecido do texto para transmitir a ideia, a mensagem de que as nossas expectativas, extremamente relacionadas ao tempo, enquanto a gente planeja, enquanto a gente sonha, as nossas expectativas são afetadas pelo inesperado. E esse inesperado é marcado durante todo o texto através das relações de oposição, das conjunções que marcam oposição. E ela conclui lá, por mais que tenhamos, e assim segue os dias, a prova de planejamento e contrariando as nossas vontades. Quando ela usa esse contrariando, ela está já concluindo aquilo que ela quis passar, a ideia de contrariedade mesmo, que ela costurou no texto com os recursos coesivos, marcando oposição lá e tantos outros, certo? Espero que tenham gostado do texto. E agora a gente vai responder alguns exercícios sobre coesão. Tem aqui as perguntas e as respostas, mas a gente vai responder junto, certo? Na semana eu mando um para vocês responderem sozinhos e aí vocês tiram as dúvidas lá no WhatsApp. Nossa primeira questão indica as relações semânticas estabelecidas pelos conectivos em destaque. Podem acompanhar aí na apostila. O nosso primeiro enunciado diz assim: como a chuva estava muito forte, não foi possível continuar o show. O nosso conectivo em destaque é como. Qual o sentido que como está imprimido nesse enunciado?
Como a chuva estava muito forte, não foi possível continuar o show. Eu tenho aqui uma relação de causa e consequência. Estava chovendo muito forte e um show não foi realizado por conta disso. Então, como imprime causa? Anotem aí. Enunciado 1, a relação de sentido é causa. 2. Eu não consegui apresentar o trabalho porque estava muito nervosa. Qual a relação de sentido? Alguém estava nervoso e por isso não conseguiu apresentar o trabalho. Então, esse porquê, essa conjunção porquê, está funcionando também como marca de causalidade, causa e consequência. Porque estava nervosa, não conseguiu apresentar o trabalho. Então, causa também. Os manifestantes terão suas reivindicações atendidas, exceto se usarem de violência. Esse exceto se é o conectivo em destaque. Perceberam que há uma relação de condicionalidade, há uma condição aqui que a gente marca pela conjunção se. Os manifestantes só terão as reivindicações atendidas se não usarem de violência. Então, eu tenho aqui condição, estabelece uma condição para se realizar alguma coisa marcado pela conjunção se. Conjunção sempre vai vir marcado, condição sempre vai vir marcada pela conjunção se, certo? 4. Estava doente, mas foi trabalhar. O mas, como a gente já viu, ele estabelece uma relação de oposição. Então, nós temos causa, condição, oposição. 5. Os trabalhadores são tão trabalhadores quanto os norte-americanos. Tão quanto são meus conectivos em destaque. Lembra que a gente falou que quando a gente quer comparar algo, a gente usa dois conectivos, tal que, tanto quanto, tão quanto. Então, nós já sabemos que aqui no 5 nós temos um sentido de comparação. Então, vamos rever. 1, causa. 2, causa. 3, condição. 4, oposição. E 5, comparação. Qual é a alternativa que corresponde às nossas 5 respostas? A letra A. Causa, condição, oposição e comparação. Certo? Questão número 2. Gripado, penso entre espirros e como a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe que disseminou pela Europa, além do vírus propriamente dito, 2 vocábulos virais, o italiano influenza e o francês gripe. O primeiro era um termo derivado do latim medieval influentia, que significa influência dos astros sobre os homens. O segundo era apenas a forma nominal do verbo griper, isto é, agarrar. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se aposta do organismo infectado. Para se entender o trecho como uma unidade de sentido, é preciso que o leitor reconheça a ligação entre seus elementos. Nesse texto, a coesão é construída predominantemente pela retomada de um termo por outro e pelo uso da elipse. O fragmento em que há coesão por elipse do sujeito a gente já viu lá na nossa tabela que a elipse, mas aqui ele está falando sobre elipse do sujeito. Então, ou seja, onde que tem ausência de sujeito. Letra A. A palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. Não tem elipse aqui, o meu sujeito está evidente, o meu sujeito está presente. O sujeito aqui é a palavra gripe. B. Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe. Meu sujeito aqui é a epidemia de gripe que partiu da Itália em 1743. Então, ele está presente, não é elipse. Elipse marca ausência. C. O primeiro era um termo derivado do latim medieval influentia, que significava a influência dos astros sobre os homens. Não tenho elipse, o meu sujeito é o primeiro, ele está... não tenho aqui uma marca de elipse, eu tenho uma retomada. Ele está falando sobre um termo, ele fala o primeiro, para retomar aquele termo que ele disse lá, do vocábulo. Então, eu tenho uma retomada e não uma elipse. Acontece a mesma coisa aqui na letra D. O segundo era apenas a forma nominal do verbo griper. Eu não tenho elipse, eu tenho a retomada de um elemento por outro. Letra E, que nos resta. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se aposta do organismo infectado. Supõe-se que fizesse referência. Perceberam que eu não vejo o meu sujeito nessa frase, nessa oração?
O sujeito aqui, ele marcou com a elipse, é o sujeito lá da outra frase, da frase da letra D, inclusive. O segundo era apenas a forma nominal do verbo griper. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se aposta do organismo infectado. Então, é a nossa letra E aí. Certo? Terceira questão. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Exercitar-se, nesses casos, com acompanhamento médico, moderação, é altamente recomendável. A pergunta é a seguinte: as ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do sentido. A gente está falando de coesão. A esse respeito, identifica-se no fragmento que a expressão além disso marca uma sequenciação de ideias. Ele disse algumas coisas e falou além disso ainda tem mais outras coisas. Então sim, marca uma sequenciação de ideias. A alternativa A é uma opção para a gente. O conectivo mas também inicia a oração que exprime ideia de contraste? Não, como a gente viu, o mas sozinho exprime ideia de contraste, o mas também é ideia de adição. Letra C. O termo como, em como, morte súbita e derrame introduz uma generalização? De forma alguma. Ele introduz uma ideia de conformidade, assim como, conforme, morte súbita e derrame, do mesmo jeito disso. Letra D. O termo também exprime uma justificativa? Nunca. Justificativa a gente exprime porque, pois, que, também não. O termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol e de glicose no sangue? Não, ele está falando, vamos ver lá. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física. Fatores que ele usa fatores para retomar aqueles termos ali, diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, não para retomar colesterol e glicose no sangue. Então, não. Então, por eliminação, a nossa alternativa correta é a letra A. Certo? E aí temos a questão 4. Sobre coesão textual, estão corretas as seguintes proposições. Primeiro, a coesão textual está relacionada com os componentes da superfície textual, ou seja, as palavras e frases que compõem o texto. Esses componentes devem estar conectados entre si em uma sequência linear por meio de dependências de ordem gramatical. Confere. A coesão é imaterial e não está na superfície textual. Já perceberam que ele começou a se contradizer com a opção anterior, que a gente tem certeza que é sobre coesão? Então, essa 2 a gente já descarta, a gente sabe que ele não está falando sobre coesão. Compreender aquilo que está escrito dependerá dos níveis de interação entre o leitor, o autor e o texto. Por esse motivo, o mesmo texto pode apresentar inúmeras interpretações. Ele está falando claramente de coerência e não de coesão, então a 2 a gente descarta. 3. Por meio do uso adequado dos conectivos e dos mecanismos de coesão, podemos evitar erros que prejudicam a sintaxe e a construção de sentidos do texto. Exatamente, falando sobre coesão. 4. A coesão obedece a 3 princípios. O princípio da não contradição, o princípio da não tautologia e o princípio da relevância? Não, ele está falando de qualquer coisa, menos da coesão. 5. Entre os mecanismos de coesão estão a referência, a substituição, a elipse, a conjunção e a coesão lexical. Exatamente. Então, ele está falando sobre coesão aqui em 1, em 3 e 5. 2 e 4 ele está falando sobre coerência, certo? Então, a nossa alternativa correta é a letra C, 1, 3 e 5. Isso é tudo, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Na semana eu vou estar mandando para vocês o material, uma lista de exercícios sobre coesão e coerência, para a gente também já introduzir ao período composto, a estrutura sintática das orações, certo? Espero que vocês fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa e até a próxima.